E vamos lá. Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos nesta tarde, dia 3 de setembro de 2022. E é com muita alegria no nosso coração que nós aqui nos encontramos hoje com o nosso querido amigo e autor Edson Sequeira para o lançamento do seu segundo livro, Suicídio Inconsciente. O Dr. Edson de Ramos Siqueira é natural de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, no Brasil. É engenheiro agrónomo de formação e foi professor de medicina veterinária e zootécnica da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, na cidade de Botucatu, em São Paulo, durante 36 anos. É palestrante espírita desde 1994 e em 2015 publicou o seu primeiro livro, Alimentação e Evolução Animal. Doutor, eu já li o seu livro 2 vezes e ainda não devo ter parado por aqui, porque os ensinamentos são muitos, são muitos. É também autor de artigos espíritas e ministrou curso de espiritismo, inclusive em Portugal. Em 2017, participou da fundação da Associação de Educação e Cultura Espírita Gabriel Delane, em Botucatu, a qual presidiu durante 4 anos. O Dr. Edson Sequeira traz-nos um livro importantíssimo, após longas pesquisas sobre o suicídio inconsciente que compilou neste livro e que nos levam a profundas reflexões sobre o nosso papel nesta encarnação, o nosso papel nesta vida e, no fundo, reflexões sobre a valorização desta bênção que nos foi doada, que é a vida. Dr. Edson, agora o tempo é seu, seja muito bem-vindo e bem-aja por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos, a todas. Maria João, eu gostaria de agradecê-la, bem como a todos os companheiros de trabalho na Seara Espírita, pela sua iniciativa em lançar-se a essa jornada, né? Nessa jornada de divulgação desse tema, também aí no nosso querido país irmão, Portugal, né? Esse é outro ponto importante, eu me sinto muito à vontade, porque nos sentimos em casa, né? As vezes que eu tive a oportunidade de estar em Portugal, foi muito bom, eu me sentia como se estivesse aqui no Brasil, e vice-versa para vocês, né? Vocês são sempre muito bem-vindos, como todos são muito bem-vindos aqui. Então, é uma alegria muito grande nós podermos trabalhar juntos, né? Apesar de ter um oceano a nos separar, mas vamos trabalhar juntos. E sempre eu digo que nós procuramos, todos nós que divulgamos os conhecimentos espíritas, nós procuramos trabalhar naqueles pontos mais, que seja, não mais importantes, tudo é importante, mas aqueles pontos que nós precisamos ter uma certa, até urgência, né? Aqueles que já despertaram a consciência, no sentido da necessidade que temos de aproveitar o nosso tempo enquanto encarnados. Porque tudo no universo, tudo, sem exceção, tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação. Esse ainda o grande entrave, o que dificulta uma aceleração maior do processo evolutivo espiritual da humanidade. Tudo que eu disser aqui, me referirei à humanidade como um todo. E para que nós mudemos essa realidade, não existe outra saída do que estudarmos. Mas estudarmos todos os conceitos importantes, toda a teoria importante, porém, pensando, retirando de cada tema aquilo que tem uma importância primária para o nosso crescimento espiritual. Porque eu sempre digo, a partir do momento que nós reencarnamos, quando o espírito reencarnante conecta-se
ao novo corpinho em formação no útero da mãe, a partir daquele momento, a contagem regressiva já começa. Nós teremos um tempo X para aproveitarmos da melhor maneira possível. Para quê? Para continuarmos a aprendizagem. Em essência, a aprendizagem do quê? Resumindo tudo numa palavra só, do amor. Ponto. Amor. Palavra-chave do universo. Se nós imaginarmos a nossa trajetória evolutiva espiritual, desde que fomos originados espíritos simples e ignorantes, há milhões de anos atrás, até que atinjamos a divindade, que está há milhões de anos à nossa frente, né? A perfeição plena, vamos imaginar que, para isso, nós deveremos subir degraus. Degraus, 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 degraus. Só que em cada degrau, para que subamos para o próximo, existe uma porta. Vamos imaginar, né? Essa porta precisa ser aberta. E aí as pessoas perguntariam, mas como que eu abro essa porta? Eu estou com vontade, eu quero galgar mais degraus de uma forma mais rápida. Existe uma chave para abrir essa porta. E essa chave chama-se amor. Amor. Então é simples. Nós complicamos muito as coisas. Nós sempre estamos naquela fase ainda de dizer assim, se eu posso complicar, para que simplificar? E tem que ser o contrário, né? Nós podemos complicar. E os nossos grandes mestres, Jesus, por exemplo, e tantos outros mestres, eles nos ensinam com amor. Eles nos ensinam o amor com simplicidade. Com simplicidade. Eu vou tentar resumir para vocês a essência disso que eu estou a dizer, para que cheguemos no tema desse livro que está sendo lançado aí nesse momento, aí em Portugal. Então, primeira coisa, nós precisamos começar do seguinte ponto. Quem somos nós? Essa é uma pergunta cuja resposta parece simples, mas não é tão simples. Teoricamente é simples responder. Teoricamente é simples. Para nós espíritas, é simples. Para nós espíritas, Maria João, esse é outro ponto que nos preocupa tanto, certamente você e todos que estão nos acompanhando nesse momento. O Espiritismo, ele nos disponibiliza informações essenciais. Para quem? Para nós espíritas? Não, para toda a humanidade. Só que nós temos dificuldade em disseminar isso. Né? Nós somos poucos no mundo, nós somos uma minoria no mundo espíritas. E eu costumo dizer aqui nas minhas palestras, nas palestras que eu faço, que não precisa ser espírita para estudar espiritismo. E aqui no Brasil, pelo menos, não sei aí em Portugal, eu vou em muitos centros, em muitas cidades, é comum que sempre existam no público pessoas não espíritas. Que bom! E como nós não somos proselitistas, né, nós dizemos, puxa, entre, sente-se, estude o espiritismo sem necessidade de mudar de religião. E muita gente faz isso, que bom. Que isso possa crescer. Né? Então, sem os conceitos espíritas, fica difícil responder quem somos nós. Eu não sou Edson Ramos de Siqueira. Eu sou um espírito. Você é um espírito. Vocês todos são espíritos. Nós somos espíritos. Veja a importância disso, por exemplo, num tema que nós estamos a abordar. O suicídio inconsciente é um pouquinho diferente do suicídio consciente, mas estão interligados. A partir do momento que eu entenda, que nós entendamos que nós somos espíritos e não corpos físicos, e aí a nossa curiosidade é aguçada e eu passo a querer entender mais,
Ah, já ouvi falar em reencarnação, os espíritas falam muito em reencarnação. O que é reencarnação? Como que funciona isso? Porque eu sempre ouvi na minha religião, e todos nós, em todas as religiões, em grande parte das religiões, que a vida é eterna. Mas o que é vida eterna? Pergunto para alguém, me explique o que é vida eterna. Falar é fácil, mas explique o que é vida eterna. Como que funciona isso? Se quando eu vou lá no velório, eu vejo pessoas mortas. Falando, mas as pessoas não morreram. Quem morreu é o corpo físico. E os corpos físicos de todos os seres vivos têm um ciclo biológico. Tem um ciclo biológico. Ponto. Não tem novidade nisso. Não só nos animais, porque todos nós animais somos espíritos, né? Todos nós animais somos espíritos, eu sou animal, nós somos animais como os outros animais, nossos outros irmãos. Todos nós somos espíritos. Agora, uma planta, um vegetal não é espírito, mas é um ser vivo, que tem um ciclo biológico também, que tem um modelo organizador biológico, né? Que para nós é o perispírito, mas como a planta não tem, não é espírito, não é, é modelo organizador biológico, não é perispírito, mas é parecido, a função é a mesma. Então, vejamos, então, aí começa daí, entender o que é corpo físico, o que é espírito. E o espírito tem mais um segmento fundamental para a compreensão desse processo, que é o perispírito. Então, em verdade, nós temos um corpo, que é o perispírito, que sempre esteve e sempre estará conosco. Allan Kardec nos ensina que, à medida que evoluímos, ele vai ficando cada vez mais leve, mais sutil. Parece até que não existe mais, mas existe. É uma energia que vai ficando cada vez mais sutil, né? Olha que coisa maravilhosa nós entendermos isso. Porque quando nós entendermos isso, quando a população entender isso, ela vai parar para pensar, mas peraí, então, mas como funciona? Mas se morre o corpo físico, onde fica armazenado tudo aquilo que eu aprendi? Onde fica armazenado isso? Quem cria tudo, quem faz tudo é a mente, é o espírito. Somos nós espíritos, não é o corpo físico. Não é o corpo físico. O corpo físico é um instrumento pedagógico. Eu costumo chamar o corpo físico dessa forma: instrumento pedagógico, instrumento para a nossa aprendizagem. Quando passou um determinado tempo, ele já não tem mais condição, mais energia vital, a gente sai dele, né? Abandona, não tem como ficar mais. Vamos para uma outra dimensão. Qual dimensão? Quem que escolhe? Quem que julga? Quem que nos julga para mandar para cá ou para lá? Não existe julgamento. Nós já estamos conectados no ponto na dimensão onde iremos, através das nossas vibrações, da nossa frequência vibratória. Por isso que a essência é o amor. Ah, como que eu faço para não passar pelo umbral? Aprenda a amar. Ame cada vez mais. Ame, 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 mas aprender a amar no sentido profundo do amor. Mas qual que é o sentido profundo do amor? Quer um exemplo? O amor que Jesus tem por todos nós e por tudo. É esse o amor, essa é a referência. Então não adianta a gente ficar uma encarnação, 2, 3, 4, 10, lendo o evangelho de trás para frente, se nós não conseguirmos colocar em prática aquilo que é ensinado ali no evangelho, por exemplo. Porque teoria de teóricos, o umbral está cheio, está cheio de teóricos. Nós precisamos da prática. Então, o amor é a essência. Muito bem. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a você mesmo. Veja o detalhe importante. Se eu não me amo, como que eu posso amar o próximo? Aí você poderia perguntar, mas como que você sabe que você não se ama? Não, eu me amo, sim, mas não plenamente, parcialmente. Porque se eu me amasse, eu não cometeria tantos abusos contra a saúde do meu corpo físico, a minha saúde, a saúde do espírito, a saúde mental, porque tudo nasce na mente, e a mente é do espírito. A mente é o espírito. Então, quando a gente desencarna, quando a gente sai do corpo físico,
A mente sai. E fica tudo armazenado. Tudo que nós aprendemos em todas as encarnações fica armazenado. Fica no nosso inconsciente. É um arquivo de tudo aquilo que nós já passamos, de todas as vivências que tivemos, experiências boas, más, de todo o bem que nós já praticamos, de todo o mal que nós já praticamos. Tudo fica arquivado. Porque se a gente não explicar dessa forma, as pessoas não vão entender. Porque a vida é eterna. Tá? E aí? Como assim? Então, isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Quem somos nós? Nós somos espíritos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O que estamos a fazer aqui nesse planeta, reencarnados, enfrentando tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantos desafios, tantas dores? Todos nós, seres humanos, independentemente de onde estejamos. Isso é normal nessa fase evolutiva da humanidade. Provas e expiações. Capítulo 3 do Evangelho. Qual é o sentido da vida? Então, muita gente, quando está em uma dor profunda, ela faz essa pergunta: qual é o sentido da vida? E muitos entram num quadro psiquicamente patológico, doentio. Adoece. É normal isso. É normal que aconteça isso. E um dos fatores predisponentes que facilitam isso, que é o desconhecimento das verdades. Somente as verdades consolam. Então, entendamos que o sentido da vida, só existe uma razão para estarmos aqui reencarnados nesse planeta chamado Terra. Só uma. Continuar o nosso processo evolutivo espiritual. Nada mais. E quando a gente observa que a prioridade da humanidade como um todo não é essa, e sim é a matéria, o materialismo exagerado, né? Se nós estamos imersos no corpo material, é óbvio que tudo que nos cerca, materialmente falando, é importante também, mas nós devemos buscar o ponto de equilíbrio em tudo. O problema da humanidade é esse, é o desequilíbrio. Não, tem que buscar o ponto de equilíbrio. Aqui, ó, ponto de equilíbrio. Então, como Joana de Ângeles diz assim: a humanidade vive distraída com a matéria que nos envolve, iludida. Nós precisamos começar a mitigar as ilusões, eliminar as ilusões. Eu costumo dizer que nós vivemos, nós, humanidade, submersos num oceano de águas profundas, escuras e geladas de ilusões. Nós precisamos ter força, bater as pernas, os braços, para emergir. E quando estivermos na flor da água, nossa, que maravilha! A luz! Nossa, que coisa maravilhosa! Por que eu demorei tanto para despertar? Né? Então, alguém poderia perguntar: tudo bem, Edson, só que eu tenho um detalhe, você fala que nós estamos aqui só para evoluir, mas só que eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho tantas outras coisas por fazer, como é que vai ser? Sim. Os nossos ambientes de convivência, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, são os laboratórios de aprendizagem do amor. Prestemos atenção nisso. São os laboratórios. Quando nós temos um colega de trabalho de difícil convivência, é o instrumento para exercitarmos a paciência, a tolerância, a compreensão, a capacidade de perdoar, a capacidade de eliminar gradativamente as mágoas que trazemos aqui. É isso. Então, é um contexto diferente. Nada vai mudar no nosso entorno, mas a nossa concepção de vida muda. E voltando à questão do amar ao próximo como a nós mesmos, aí enquadra a questão do suicídio inconsciente. Porque é normal, e esse termo suicídio inconsciente não é uma criação minha, do André Luiz, que ele, de uma forma sábia e humilde,
ele colocou a experiência dele, o que acontecera com ele na última desencarnação, né? E o que aconteceu depois da desencarnação, em função do quê? De tudo aquilo que ele fez enquanto encarnado como médico aqui no Rio de Janeiro, que prejudicou muito, né, a trajetória evolutiva espiritual dele. Então, ele falou assim, eu vou mostrar para vocês como aconteceu comigo e tentem espelhar-se, aproveitem o exemplo e tentem encurtar o caminho, né, não seguir essa mesma trilha. E quando o André Luiz foi resgatado, porque ele era chamado no umbral de suicida, mas ele não foi suicida. Ele não entendia por quê, né? E outra coisa, umbral não é um lugar, umbral é uma condição consciencial. Né? É uma condição consciencial. Nós podemos estar numa condição umbralina agora ou não. Porque tudo são escolhas, tudo isso são escolhas nossas. Nós que escolhemos, até isso. Para onde nós iremos? Nós escolhemos. Depende, já disse, do padrão vibratório. Já está marcado. Desencarnou, tchum, já está lá. Já está lá. Nós escolhemos. Né? Por isso que, reforço, o amor é a solução para todos os males do universo. Muito bem. Aí André é resgatado no umbral. Quando que ele foi resgatado? Quando ele quis. Livre-arbítrio, vontade. Não aguento mais, meu Deus, eu preciso de ajuda. Na hora, uma equipe de socorristas da colônia espiritual Nosso Lar se apresenta a ele, prepara-o e leva-o para a colônia espiritual Nosso Lar. Ele é internado, ele é examinado, ele começa todo um processo de orientação. Ele, numa determinada fase, ele começa a ter muitas perguntas, ele queria entender, ele queria aprender como um espírito de um grau impressionante de capacidade de aprendizagem, de interesse em aprender, e aí ele mesmo chegou à conclusão, nossa, realmente eu acho que eu sou suicida. Chega para ele, não, André, você não é um suicida na acepção da palavra, você desencarnou numa mesa de cirurgia, né, tratando de um câncer de intestino. Você é um suicida inconsciente. Então, aquele câncer de intestino foi decorrente de todo um processo ao longo da existência dele aqui, encarnado, de extravagâncias, de erros alimentares, de vícios, que são normais, infelizmente, faz parte da cultura da humanidade. Faz parte da cultura da humanidade. E de muitos vícios nós até nos vangloriamos, não é verdade? Por exemplo, tem muita gente que fala, você não ingere bebida alcoólica, né? Você não ingere bebida alcoólica? Nossa, mas não é possível. Né? Aí é vangloriar-se, porque eu sou forte, eu consigo beber mais do que você, sem me alterar. É aquela competição. E Santo Agostinho, há séculos atrás, ouça uma frase que ele nos ensinou, nos diz: tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Entendam cegueira sob a ótica espiritual. Então, isso tudo entra na reflexão do processo todo, né? Entra na reflexão do processo todo. Bom, voltando, então, o André Luiz foi examinado, era orientado, e um dia Lísias, que era um dos atendentes do serviço de saúde do hospital da colônia espiritual Nosso Lar, chegou para ele e disse, André, explicou como estava o perispírito dele, né? E disse, os seus sintomas são semelhantes a 57 pacientes dos 80 que eu trato. Ou seja, isso é decorrente de um processo de suicídio inconsciente. Fazendo uma continha simples, 71,3% dos doentes que Lísias atendia eram suicidas inconscientes. Então, isso é normal. O fato de nós sermos suicidas inconscientes, infelizmente, ainda é normal. Não nos sintamos culpados. Aqueles que tiverem oportunidade de ter acesso ao livro que está prestes a ser lançado
em breve, né, Maria João? Em breve estará à disposição de vocês. Não se sintam culpados quando se identificarem, porque todos vamos nos identificar com alguns pontos que são colocados ali. É normal, nós estamos aqui para isso, para aprender. Então, o objetivo é estimular os leitores a refletir. O Espiritismo não impõe nada a ninguém, porque o Espiritismo compreende as leis naturais do universo. E dentre tantas leis naturais do universo, ou seja, criações de Deus, são criações divinas, o livre-arbítrio é uma lei que nós precisamos aprender a respeitar. O livre-arbítrio superior, livre-arbítrio divino. Todos nós temos o livre-arbítrio concedido por Deus. E eles nos ensinam também, os nossos superiores, que existe uma outra lei paralela que caminha juntinho, chamada causa e efeito. Então, tudo depende da minha escolha. Eu escolho. E eu devo assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Aí entra a lei de causa e efeito. Mas o livre-arbítrio é isso. Então, é algo assim, nós devemos estudar, refletir, não nos esconder, evitarmos determinadas coisas. Não, precisamos aprender. Só assim que se evolui. Então, esse é o objetivo, né, Maria João? Esse é o objetivo desse livro. É trabalharmos aquele conceito que foi o tema que foi criado por André Luiz, mas sob a ótica prática, O que eu posso tirar disso para iniciar um processo de reflexão? Porque as mudanças, elas devem ser tranquilas, serenas, no momento certo, cada um tem o seu momento, não queiramos apressar o passo, né? Não queiramos apressar o passo. Tenhamos paciência conosco mesmos. É por isso que existe o processo de reencarnação. É para isso, para que a gente aprenda com calma, com serenidade, com tranquilidade, né? Então, Maria João, eu vou terminando por aqui, né? E o nosso tempo, obviamente, é assim mesmo, né? Ele é limitado, mas o nosso objetivo foi exatamente dar uma pincelada, como nós falamos aqui, não sei se vocês, né? Dar passar para você um panorama do objetivo desse livro. Então, agradeço a atenção de todos, um forte abraço fraterno a todos e a todas que estão nesse momento conosco. Obrigado, Maria João. Obrigada, Dr. Edson. É sempre um gosto ouvi-lo. É uma maravilha o que nos traz resultado de todo o seu estudo, pesquisa e investigação sobre esta temática do suicídio inconsciente, que para nós espíritas e quem leu Nosso Lar, de André Luiz, que o doutor citou, não é tão estranho assim. Mas para as pessoas em geral é um termo e um tema que ainda suscita muita estranheza, não é? Muita estranheza. E eu penso com este livro, como eu estou agora a ler também e a refletir, porque muitos conceitos, como disse, são conceitos muito, muito comuns, muito intrincados nos nossos hábitos e culturas, não é? Nós às vezes não questionamos coisas que estamos habituados. E este livro vem nos trazer exatamente isso. O questionamento, a reflexão, o pensar, para depois agirmos e modificarmos aquilo que for possível, mas sem culpa. Dr. Edson, muito obrigada por estar aqui conosco. Para a semana, nós vamos ter novamente o Dr. Edson, no próximo sábado, dia 10, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A validação da vida, a valorização da vida, a prevenção do suicídio, que foi decretado pela OMS, e nós para nesse dia, como reflexão e para nos juntarmos a esta corrente mundial, vamos ter novamente o Dr. Edson. Desde já agradecemos muito, agradecemos a todos os que estiveram aqui conosco, e desejamos a todos um mês abençoado. E cá vos esperamos no próximo sábado, dia 10, para continuarmos com estas temáticas. Uma boa tarde a todos e até já.